A gente está numa série de pregações da palavra que nós chamamos de Lute, né? A gente já está no terceiro episódio, onde no primeiro episódio a gente aprendeu um pouquinho sobre o campo de batalha, onde acontece o campo de batalha. Nós aprendemos quem é o nosso inimigo, que não é carne e sangue, mas são os principados, as potestades, o reino do mal. A gente aprendeu como que nós devemos nos preparar através da palavra, vestindo toda a armadura de Deus. E depois, na semana passada, nós aprendemos que nós devemos lutar pela nossa família. Amém? E em nome de Jesus, que aquilo que foi ministrado na semana passada sobre a família ainda possa estar muito vivo dentro de você. E que nunca se apague essa chama que começou talvez na semana passada a ser ligada dentro de você. Que você possa todo o tempo, você possa orar e interceder pela sua família. Em nome de Jesus. A sua maior missão, como a gente falou na semana passada, é você ganhar a sua família para o Senhor Jesus. Às vezes a gente está preocupado em ganhar tantas pessoas, às vezes no nosso trabalho, levar Jesus para a vida delas, porque Jesus transformou a sua vida e nós temos a necessidade de levar esse Jesus que transformou a nossa vida, que mudou a nossa história, para a vida das pessoas que nós amamos, e assim a gente faz. Mas às vezes a gente não tem um cuidado que deveria ser o cuidado mais especial. A gente cuidar da vida espiritual dos nossos. O seu maior ministério, tenho certeza que aqui tem pessoas com muitos ministérios. E Deus chamou você para muitas coisas. Mas eu tenho certeza que o maior ministério seu é a tua família, a tua casa. Então que você possa todo o tempo lutar pela sua família. Amém? E hoje Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos falar por um outro momento, outra luta que nós precisamos ter, que é a luta da nossa mente. Eu queria que nós pudéssemos sair daqui com uma palavra que você possa entender a necessidade da gente lutar pela nossa saúde mental. Apesar de a gente estar aqui no ambiente espiritual, nós não temos como a gente não falar sobre a nossa saúde emocional. Amém? Eu tenho lutado contra isso, eu tenho falado com muitas pessoas, eu tenho falado com pastores amigos meus, porque eu sinto isso no meu coração. Às vezes, por muitos anos, a gente focou na igreja o nosso crescimento espiritual, e está certíssimo, porque é aquilo que nos leva para o céu. Mas a manutenção da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, está diretamente ligada da nossa saúde emocional. O diabo ele não pode ir contra o ser espiritual, porque ele perde se você está vivendo uma vida autêntica na presença do Senhor. Mas aonde ele tenta minar para tirar de você aquilo que você recebeu espiritualmente, é na sua vida emocional. Ele tenta te atingir de todas as formas no seu emocional, porque se assim ele fizer e trazer um desequilíbrio emocional para a tua vida, ele vai conseguir minar a sua vida espiritual. A gente precisa ter um cuidado muito especial por conta das nossas emoções, que está diretamente relacionada com a nossa alma. Amém? A palavra de Deus diz assim, que se a gente tem que guardar alguma coisa, que nós guardamos então, principalmente o nosso coração. Porque é no coração que é o centro das nossas emoções. Claro que não é o coração aqui físico, mas é tão importante isso, que o Senhor ligou a um órgão, as nossas emoções a um órgão, que se você não tiver e ele parar de funcionar, não existe mais vida em você. Você consegue viver sem uma perna, você consegue viver sem um braço, você consegue viver sem nenhum membro seu e alguns órgãos, ainda você consegue ter vida. Mas se o seu coração parar, você morre. E Deus ligou isso, a parte sentimental e emocional nossa, que está ligada à nossa alma, Ele ligou a esse órgão tão importante que é o nosso coração. E Ele vem reafirmar que nós precisamos, se a gente tem que cuidar de alguma coisa, que nós possamos cuidar das nossas emoções, do nosso coração que está ligado às emoções, que está ligado à nossa alma. Amém? Dependendo daquilo que você alimenta, ou você traz destruição, ou você traz vida para a tua vida. Em Efésios capítulo 4, verso 26,
e 27 diz assim, não precisa abrir, eu vou ler, mas fique bem atento a essa palavra. Diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira e nem deis lugar ao diabo. Quando ele fala aqui de ira, está diretamente relacionado à maneira em que nós reagimos emocionalmente. Ele não está dizendo aqui sobre questões espirituais, mas ele está dizendo que dependendo como você reage nas suas emoções, que aqui ele está simbolizado, ele está falando sobre a ira, você pode dar lugar ao diabo, você pode abrir portas da sua vida para que o diabo venha agir. E daí, da mesma forma, agora totalmente ao contrário, está em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, que diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Daí a gente tem do outro lado, também um sentimento que está ligado também à alma, que é o amor, que a gente tem aprendido que é um mandamento, mas que ele se transforma também no sentimento, que se você está dando daí lugar a Deus, porque Deus ele é o próprio amor. Então ele fala de duas reações emocionais que de repente pode estar ligando você e dando lugar para o diabo agir na sua vida, como também você abrir o seu coração para que Deus possa fazer parte morada na sua vida. Amém? Então aqui a gente vê que existe uma guerra dentro de nós. Primeiro episódio que a gente falou aqui sobre lute, e está disponível na internet, se você perdeu, e eu quero dar uma dica, assista, porque vai falar seu coração. E no primeiro episódio a gente disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades e principados. E continua sendo da mesma forma. Mas existe, apesar de ser uma guerra espiritual que tem pela sua vida, o campo da batalha também é na nossa mente. Inclusive, essa frase que eu disse aqui me remeteu para um livro que eu tenho falado aqui para a igreja, em nome de Jesus, que você sinta no coração, para que você possa ler ele. Chama O Campo da Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Alguém já leu esse livro? Aqui, já leu? Gente, ele é maravilhoso o livro. Ele fala exatamente sobre esse assunto, dizendo que a nossa mente também é um campo de batalha espiritual. Aquilo que passa na nossa mente também é. Então existe uma guerra de dois reinos acontecendo na nossa vida. Um é o reino espiritual de Deus e o outro é o reino do mal, é o reino das trevas. E em Gálatas capítulo 5, verso 17 e 18, ele diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui ele faz referência à carne, e nessa carne que está dizendo aqui, claro que não é o seu físico. Na verdade aqui, ele está dizendo a alma, aquela pessoa que não conhece a Deus, e que é guiado pelos desejos da sua carne. E os desejos da sua carne está diretamente relacionado também às suas emoções, à sua alma. Então ele está dizendo que existe uma batalha dentro de nós com relação à nossa alma e o nosso espírito. Dependendo daquilo ou o que você alimentar, é o que você vai ser vencedor ou não. Amém? Então nessa noite eu queria abrir o teu entendimento para que você pudesse sair daqui cuidando das suas emoções. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Você não é pouca coisa, irmão. Você é a imagem e semelhança de Deus. E significa então que Deus, que é perfeito, Ele produziu nós também com perfeição. Mas muitas vezes a gente destrói tudo isso por falta de conhecimento. Por falta da gente pegar a luz da palavra de Deus, trazer ela como uma verdade para a gente poder agir de forma correta, de forma certa. Nós assim somos três também. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele se manifesta em três pessoas, mas sendo um só. E nós também somos tricotômicos, que significa que você é corpo, alma e espírito.
E não tem como a gente desvincular. A parte espiritual, ela influencia a nossa parte alma, a nossa parte alma influencia a nossa parte espiritual. Inclusive a nossa parte física, ela influencia também a nossa alma e influencia também o nosso espírito. O nosso físico, sim. Se você estiver doente, se você está passando por uma dificuldade de saúde, com certeza vai tocar na sua saúde emocional. Sim ou não? Vai. E se você talvez estiver doente, dependendo da enfermidade, pode até começar a tocar na sua vida espiritual. Então a gente não tem como a gente desvincular, nós somos assim, nós somos 3 em 1. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. E em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre o cuidado que a gente deve ter com relação à nossa alma, aos nossos sentimentos. E é um texto bem conhecido, eu sei que você já ouviu várias palavras com relação a esse texto. A gente já ministrou aqui sobre esse texto, mas eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, porque a palavra do apóstolo Paulo aqui traz para a gente um alerta sobre o cuidado que nós precisamos ter com relação à nossa mente. E ele diz assim, Romanos 12, 2: Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para uma igreja que se encontrava em Roma, eram irmãos que decidiram entregar suas vidas para Jesus, eram irmãos que espiritualmente já tinha o nome deles escrito no livro da vida. A vida deles, com relação à vida espiritual, já estava tudo certo. Eram pessoas tementes ao Senhor. Mas daí o apóstolo Paulo, ele vem e escreve isso, dizendo que eles precisavam passar por um processo de renovação das suas mentes. Porque são 2 momentos diferentes. E eu queria que você abrisse muito seu coração nessa noite para entender esses 2 momentos. O primeiro momento é quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E nesse momento que você recebeu Jesus, você foi tomado pelo Espírito Santo que habita em você. Amém? Amém? E a partir desse momento, segundo a palavra, você se arrepende de todos os seus pecados, de todos aquele peso que você carregava espiritualmente. Talvez diante de uma vida inteira pecaminosa, você zera a sua conta com Deus e o teu nome é escrito no livro da vida. E se aqui, como a gente cantou nessa última canção, que quando Jesus voltar por essa decisão que você tomou, Jesus vai chamar você pelo seu nome. Amém? Porque espiritualmente você resolveu a sua vida. Você recebeu de graça. Não foi por merecimento, porque se fosse por merecimento a gente estava frito. Porque ninguém aqui, por mais bonzinho que possa ser, por uma pessoa mais parecendo com Jesus que possa ser, é cheio e repleto de defeitos. E a Bíblia diz assim, que todos nós cometemos pecados e todos nós temos pecados. Se alguém dizer que não tem, está mentindo, já está pecando, porque é mentiroso. Então a gente é falho e a gente precisa de Jesus. Só que esse momento da nossa vida espiritual, que nós recebemos de graça, não por merecimento, acontece no dia que nós decidimos abrir o nosso coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E eu não sei como é que você está com relação à sua vida espiritual, mas aqui fica um convite para você. Eu tenho certeza que Deus está tocando no seu coração para que você abra Ele, porque você é muito importante para o Senhor. E se ainda você não decidiu abrir seu coração para Jesus, que você possa fazer nessa noite, porque você precisa resolver sua vida espiritual para que você possa ir morar no céu. Amém? Esse é o momento que você passou. Eu lembro exatamente no dia que, apesar de ter nascido e já vindo para a igreja, porque desde pequeno minha mãe cristã evangélica sempre levou a gente para a igreja. Por momentos eu vivi longe da presença do Senhor, na adolescência, mas eu ia na igreja, minha mãe levava eu para a igreja. Só que era só cumprir tabela, só para cumprir, bater o cartão, para alegrar o coração da minha mãe. Mas eu não tinha nem uma alegria de estar na igreja.
E eu lembro que eu estava com 17 anos, o dia que eu, numa experiência muito grandiosa, eu abri meu coração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Naquela noite, num lugar distante, onde eu me encontrava sozinho, Deus se revelou presente na minha vida. E a partir daquele momento eu entendi que eu posso estar num lugar que não tenha pessoas, eu posso talvez até rodeado com pessoas, mas eu não me senti incluído. Por nenhum momento eu me sinto mais sozinho, porque Deus está comigo. E eu lembro o dia, eu lembro o momento, eu lembro a sensação que eu vivi naquele dia, naquele momento, naquela noite, aonde o céu se abriu num quarto escuro e frio, aonde ali eu pude sentir a presença do Senhor verdadeiramente na minha vida. E eu sei que a partir daquele momento, o meu nome foi escrito no livro da vida. Só que mesmo passando por essa experiência da vida espiritual, que você talvez já passou, eu creio pela fé, em nome de Jesus. Se você não passou, como eu disse, em nome de Jesus, não saia para aquela porta sem abrir seu coração para o Senhor nessa noite. A gente precisa passar pelo segundo momento, onde o segundo momento está ligado à nossa alma. Porque a partir do momento que eu recebi Jesus e abri meu coração, e meu nome foi escrito no livro da vida, e eu fui tomado pelo Espírito Santo, e Ele habita em mim, ainda tudo aquilo que está ligado às minhas emoções, à minha história, ainda permanece em mim. Todas as coisas ainda, os meus medos, meus conflitos, as minhas crenças relacionadas ao meu passado, a minha história de vida, algumas não resolvidas, todas as questões que me adoecem emocionalmente, situações que eu vivi no passado, que quando eu trago a lembrança, ainda me fere, ainda fazia parte da minha vida ainda. O momento espiritual, ele é um momento crucial na vida de todo mundo, mas tem um segundo momento que é a renovação da nossa mente. Como eu disse, o apóstolo Paulo aqui, falando para convertidos, aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, ele traz um alerta para a igreja, dizendo sobre a necessidade desse segundo momento. E eu queria pegar essa palavra hoje, em nome de Jesus, para que você pudesse entender que você precisa também passar por esse segundo momento, aonde você precisa ter uma renovação da sua mente, porque senão você vai adoecer. Aonde o diabo mais contra-ataca, ele é na sua mente, é tudo aquilo que está relacionado à sua alma. Se você não cuidar, se você não tiver uma atenção, se você não trouxer Jesus para que Ele esteja no comando das suas emoções, uma situação pode completamente mudar a sua história de vida cristã. E eu estou falando isso, não estou falando de boca para fora, eu estou falando porque eu vejo isso. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso. Eu já passei momentos pós a minha decisão com Jesus, por ter sido levado pelas minhas emoções, que quase me custou a vida. Eu passei momentos, mesmo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, por não cuidar das minhas emoções, por não cuidar da minha alma, por não cuidar dos meus sentimentos. Eu entrei numa grande armadilha do diabo, e que me fez me adoecer, que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui com o microfone na mão. Então eu já passei por isso. E se a gente olhar para a história dos homens da Bíblia, a gente vai ver as mesmas coisas acontecendo. Homens tremendamente usados por Deus, no seu melhor momento com o Senhor, fazendo coisas assim, estrondosas, e de repente, por estar adoecido na alma, na questão ligada com os seus sentimentos, ele fraquejar na fé e às vezes até pedir a própria morte ao Senhor. Eu queria aqui deixar alguns exemplos bíblicos para que a gente possa entender isso. Então, você está vivendo o seu melhor momento com Deus, não torna você imune de você levar uma rasteira do diabo por você não cuidar das suas emoções. São duas coisas. Deus, ele dá condição nele para que você possa liquidar uma conta que talvez tenha influenciado você nas suas emoções e que tem de alguma forma atrapalhado você na vida espiritual.
mas é uma decisão que você precisa tomar, é um cuidado que você tem que ter, buscando em Deus, blindando as suas emoções, a sua alma, para que o diabo não venha interferir, para que o diabo ele não use isso, não use os dardos inflamados que está na Bíblia, para que de alguma forma possa atacar você na sua espiritualidade. Eu lembro que quando eu passei por esse momento difícil, eu estava vivendo um dos meus melhores momentos com Deus. A gente pertencia a uma igreja pequena, que algo tremendo aconteceu naquela igreja. Era uma igreja com 100 membros ou menos de 100 membros, e eu não era pastor, eu era uma pessoa que Deus tinha levantado com o coração para levar Jesus para outras pessoas. Tinha sido bem em seguida que eu tinha passado pelas experiências de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O primeiro amor queimando dentro de mim. E eu junto com outros irmãos, a gente começou um projeto lindo, que chamava Jesus Street, onde a gente levou Jesus para uns adolescentes, jovens, que nunca talvez estariam dentro de uma igreja, mas começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entendendo que Jesus era a solução para a vida deles, através da minha vida e de alguns irmãos. E nesse momento onde uma revolução estava acontecendo dentro da igreja, e o projeto ele acampava mais a pessoas que andavam de skate, a direção que nós tínhamos é essas pessoas. E eu lembro que na igreja a gente teve que criar um lugar para estacionar os skates. Era tão tremendo que Deus estava fazendo no meio de nós, que os adolescentes, eles entravam para o culto antes do louvor tocar, antes do louvor estar ensaiando. Eles sentavam na igreja para começar o culto, eles já começavam a chorar. As irmãzinhas porque elas são pequenininhas, mas são grandes em oração, elas abraçavam as irmãs, os meninos eram acolhidos por nós, para que nós pudéssemos ali ajudar eles nesse momento de um quebrantamento que aconteceu antes do louvor tocar, chorando na presença do Senhor e entregando a vida antes de qualquer pessoa pegar o microfone. Então era uma experiência gigantesca, a gente vivendo tudo aquilo, mas nesse momento eu não cuidei das minhas emoções, e eu fui enganado pelos meus sentimentos, as minhas emoções, que durou 10 anos de sofrimento e quase me custou a própria vida, porque eu não cuidei dela. E eu queria aqui, em nome de Jesus, à luz da palavra, trazer um exemplo, para que você possa entender que isso não foi só o pastor François, ou talvez não está acontecendo somente na tua vida, mas a gente, através da história bíblica, a gente vai ver homens que passaram por exatamente a mesma situação, que cuidaram da vida espiritual, mas esqueceram de cuidar da alma e dos sentimentos da nossa mente. Então o primeiro exemplo que eu queria dizer aqui era de Elias. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é grande, ele é extenso, mas cabe aqui você chegar em casa, ou durante a semana, faça uma leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 19, que vai contar um pouquinho a história de Elias. Elias, ele chega e desafia 450 profetas de Baal. O povo, eles estavam descambando para poder seguir a Baal, e Deus levanta ele, para que ele pudesse mostrar para as pessoas quem realmente era o Deus que ele seguia. E ele faz um desafio, para que fosse montado um holocausto, só que eles não poderiam acender o fogo do holocausto. Quem que deveria acender? Seria o Deus Baal, ou seria o Deus de Israel. E os profetas de Baal começaram ali a interceder para Baal, para que pudesse vir fogo, e nada acontecia. Elias, cheio do poder de Deus, ele começa a desafiar 450 profetas. E ele começa a dizer para eles: ué, cadê o Deus de vocês? Cadê? Ele está dormindo? Por que ele não pode vir aqui e agir na vida de vocês? E nada aconteceu. Quando chegou a vez dele, ele pediu para que jogasse água em cima, quer dizer, contra o fogo, água. E quando ele levanta a voz, ele clama a Deus para que descesse fogo do céu, e o holocausto foi tomado pelo fogo do Senhor. E além do fogo que consumiu todo aquele holocausto, todos os 450 profetas foram mortos. E ele mostrou naquele dia que o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Israel, o Deus que nós servimos.
no melhor momento, numa experiência gigantesca que Elias teve. Depois dele viver isso, com certeza impactado, crendo que Deus iria fazer isso, mas impactado do poder de Deus e da maneira que Deus agiu através da vida dele, chega um recado para ele, que a rainha Jezabel manda dizer para ele que, devido à morte dos profetas, que ela ainda naquele dia ela ia ter a cabeça dele numa bandeja. Ele enfrenta 450 profetas e ele age de forma poderosa, Deus agindo através da vida dele, mas ele ouve uma palavra de uma mulher e ele se deprime. A palavra de Deus diz que ele foge e ele entra num processo de depressão profunda por conta de uma palavra, por conta de uma afirmação de uma mulher. E ele pede para o Senhor a própria morte. Ele estava vivendo no melhor momento com Deus na sua vida espiritual, mas não blindou o seu coração com relação às suas emoções. E Deus teve todo o cuidado, usando um anjo, para que pudesse recuperar ele, alimentando ele, porque ele não queria mais se alimentar, cuidando dele, para que ele pudesse se levantar novamente, porque ele estava totalmente fragilizado na sua alma, apesar de viver uma grande experiência com Deus e ser um grande homem do Senhor. Talvez você está vivendo isso. Talvez você venha aqui para a igreja e você se sente todo poderoso porque Deus está através de você, amém? Se Deus for retirado o Espírito Santo de mim, eu não sou nada. Nós somos pó. Mas o Deus que habita em nós, o Espírito Santo, que ele simboliza também poder em nós, ele está na nossa vida. E talvez você venha para cá cheio do poder de Deus, daí você ora, você canta, e você sai daqui de forma diferente. Apesar desse momento grandioso que você está vivendo em Deus, na sua espiritualidade, se você não cuidar, você pode viver a experiência de Elias, que em nome do Senhor Jesus não vai acontecer na sua vida. Talvez através de uma palavra, você pode adoecer e você pode de repente, emocionalmente, na sua alma, você começar a fraquejar. E que dessa forma influenciará a sua vida espiritual. Mas em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui cuidando e lutando pela sua saúde emocional. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tem outros, a gente poderia pegar aqui outras pessoas. Poderia descrever aqui a vida de Moisés, por exemplo. Moisés, ele mata um egípcio, ele fazia parte ali do reinado do Egito, e de repente ele foge, porque ele tinha matado um egípcio e ele ficou sabendo que alguém tinha visto. E ele passa 40 anos no deserto, onde ele constitui uma família. E nesse momento ali, ele, muito contato com Deus, ele buscando crescer no Senhor, ele tem uma experiência da sarça ardente. E quando chega na sarça ardente, Deus fala com ele, e Deus dá para ele uma missão, que era ele que seria o libertador do povo do Egito. E apesar dele receber da parte de Deus, e Deus dizendo que ele estaria com ele, Deus estaria com ele, para que ele cumprisse essa missão, ele, não vigiando na sua alma, ele se coloca como um pequeno. E ele começa a levantar algumas situações que impedem ele de ser esse grande homem. Ele fala que ele tinha um problema na palavra, de se expressar. Algumas pessoas dizem que ele era gago, eu não creio nisso. Eu creio que ele quis dizer que ele tinha dificuldade para se expressar. Como é que ele ia falar diante de um rei, diante de Faraó, o Todo-Poderoso? Mas nesse momento ele fraqueja na sua alma e ele esquece que quem estava com ele era o Todo-Poderoso, Deus. Às vezes Deus quer te usar de forma grandiosa e poderosa. Deus quer te usar para que você possa fazer diferença onde você pisar lá fora. E Deus está entregando para você tudo aquilo que você precisa fazer, mas às vezes, porque você não tem cuidado da alma, e você tem dado margem para o diabo
vim com um complexo de inferioridade, querendo bater na porta, e você tem aceitado entrar, você tem dito, eu sou pequeno demais para essa missão. Senhor, acha outra pessoa, não é para mim isso. Eu sou tão pequenininho diante dessa missão que o Senhor está me entregando, talvez doente na alma. Mas em nome do Senhor Jesus, que você possa entender que tudo aquilo que Deus quer entregar para você, quando Ele entrega, Ele está com você. E se Ele tem uma missão para entregar nas tuas mãos, por mais pequeno que a gente possa ser, é o Deus Todo-Poderoso que está em nós. Em nome de Jesus, blinda seu coração. Seja sensível a ouvir a voz do Senhor. Não deixe que nada possa matar os planos que o Senhor tem para a sua vida. Você possa passar por uma reprogramação de mente. Talvez as experiências mostrou, porque você ouviu no seu passado que você era tão pequeno, que você era tão frágil. Talvez você ouviu lá no passado de pessoas dizendo que você não ia dar em nada, que você é tão pequenino. Mas Deus, quando Ele olha para você, não vê uma pessoa pequena. Ele vê uma pessoa grande. Porque não é grande simplesmente porque você cresceu, mas porque o Deus Todo-Poderoso está em você. Amém? Em nome de Jesus, que você possa entender isso. A gente poderia dizer de outros homens. Josué, que era o braço direito de Moisés. E quando eles estavam para entrar na terra prometida, Moisés morre. E com a morte de Moisés, ele se abate. Ele entra em luto. E o povo esperando. 3 milhões de pessoas. 600 mil homens. Sem contar mulheres e crianças. E eles esperando que se levantasse um novo líder. Porque o grande líder Moisés tinha morrido. E ele abaixa a cabeça. Ele se entristece. E ele não consegue reagir. Ele não blinda o seu coração com relação à sua alma. E ele dá margem para a tristeza. E na cabeça dele, porque ele não cuidou e não vigiou com as suas emoções, tudo aquilo que eles viveram no deserto, e tudo aquilo que eles viveram quando eles estavam lá no Egito, tinha caído por terra. Como assim? Moisés, o nosso grande líder, ele que sabe todas as coisas, ele que nos dirige, ele não está mais. Não tem como mais a gente continuar a nossa jornada. E o luto tomou conta do seu coração. Ele adoece. Daí chega Deus. E talvez você está aqui hoje, vivendo esse momento de luto. Talvez pela perca de um querido. E que está fazendo com que você, talvez emocionalmente sensível, não cuidando das suas emoções, pensando até mesmo em desistir. Talvez foi alguma coisa que você perdeu. Você tinha uma expectativa muito grande para que algo gigante pudesse acontecer, e você pensava que aquilo ia acontecer, mas não aconteceu, morreu para você aquilo. Talvez não é uma pessoa, talvez é uma situação, talvez é uma causa, talvez é algo que morreu dentro de você. Mas em nome de Jesus, que aqui as palavras que Deus fala para Josué, você possa tomar essas palavras para você nessa noite, amém? Que você possa pegar essas palavras e que ela possa fazer diferença em você, para que você possa enxugar todas as lágrimas. Eu não estou dizendo que o luto não é necessário, o luto é necessário, amém? A Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O luto, ele faz parte da vida de qualquer um, por uma perca, por algo que você perdeu. Está tudo bem você chorar, faz parte do ser humano isso. Você chorar, você lamentar, mas você não pode permanecer no luto. Ele tem um período. Esse texto ele diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele está dizendo que existe um tempo para que o luto possa cessar. Não dá para mim permanecer sempre com a cabeça baixa e dizendo, a vida não faz sentido mais para mim. Senhor, se for possível, tira de mim a vida. Não. Chegou um momento que talvez você já chorou o suficiente, você já passou pelo processo do luto. Chegou o momento de você levantar a sua cabeça em nome do Senhor Jesus, porque o sol está raiando para mim e para você. Tem uma vida pela frente. Talvez o que você sonhava não vai acontecer, mas não significa que acabou. Você tem toda a condição de você começar a escrever uma nova história. Vai ser um novo momento, um novo ciclo na sua vida. Mas levanta a cabeça e avança para frente.
Daí eu vejo aqui as palavras de Deus para Josué. E apesar de ser aqui descritas para Josué, eu tenho certeza no Senhor que essa palavra é para você nessa noite. Amém? Então onde está escrito Josué, troque seu nome na hora que você for ler, porque é Deus falando com você. E ele diz assim, ó: Moisés, meu servo, é morto. Deus dá um choque de realidade para Josué, dizendo: Josué, não tem mais o que fazer. Ele morreu. O sopro de vida foi retirado dele. Morreu. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse para Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desamparei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhe daria. E ele continua, o texto é extenso, e ele começa a reafirmar essa palavra, dizendo, ó: sede forte, seja corajoso, anima-se, levanta a cabeça. Não era Moisés, era eu através de Moisés. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. É Deus com você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não é porque algo aconteceu que você esperava, mas infelizmente aconteceu uma fatalidade, que é o fim da linha. É o início de um novo ciclo. Entenda isso, em nome de Jesus. Eu já contei aqui, mas vale a pena falar de novo. Eu conto aqui a história do pastor Clodoaldo. E hoje eu lembrei dele porque eu vi a foto da esposa com os seus 2 filhos, onde um dos filhos faleceu com 12 anos de idade. E ele, nesse luto desses 12 anos, não consegui ligar para ele porque eu não imagino a dor de um pai ou de uma mãe diante de uma perca de um filho. E eu tenho orado pela minha família, porque eu quero que na minha vida, eu peço para Deus, em nome do Senhor Jesus, me conceda uma graça, que na minha vida possa ser natural, os meus filhos me enterrem. E eu não consigo entender o tamanho de uma dor. Você que hoje é dia das mães, você consegue ver uma dor dessa, lembrar de uma dor dessa? Aqueles que aqui já passaram por essa dor sabem muito bem como é difícil demais. E eu não consegui ligar para ele. Mas daí um dia eu liguei. Daí perguntei para ele como ele estava. Daí ele disse assim: o meu coração, ele se enche de gratidão. Daí eu falei: o pastor pirou. Gratidão, 12 anos de vida. Uma criança, do qual ele era muito próximo. O Senhor retirou o sopro de vida dele e ele está com gratidão. Eu falei: não, está bem. Daí ele falou assim para mim: gratidão, sabe por quê? Porque eu sou grato a Deus pelos 12 anos que Deus permitiu que ele estivesse comigo. E agora ele simplesmente voltou para a casa do Pai. Daí eu fico pensando, é um homem que blindou seu coração e as suas emoções. Porque talvez os contra-ataques do diabo na vida dele era dizer assim: nega esse Deus. Você fazia tanto por ele, e ele estava numa viagem, ele estava pregando o evangelho quando aconteceu a doença do filho. Quando ele adoeceu, de um dia para a noite. No mesmo dia que ele sentiu uma dor, ele faleceu. E ele estava pregando o evangelho. Então o diabo poderia ter feito um monte de coisa, bombardeado. E eu creio que tentou bombardear, querendo entrar na mente dele, dizendo: nega esse Deus, você dedicou sua vida inteira para Deus, e olha o que ele fez. Ele tirou de você aquilo que era mais importante para você, seu filho. Mas ele blindou sua alma, o seu coração. E apesar da grande perca que ele teve, ele levantou a cabeça cuidando das suas emoções, da sua alma, da sua mente. E ele expressava a gratidão a Deus pelo tempo que ele teve esse filho vivo com ele. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que você tem passado, mas a gente está sujeito a todo momento de acontecer coisas que nós não esperamos. As percas da nossa vida vão acontecer.
Jesus mesmo disse que a gente ia passar por momentos difíceis e aflições. E quando Jesus disse que nós iríamos passar por momentos difíceis, a maneira que ele disse que nós precisamos combater isso não é com a espiritualidade, é ligado à nossa alma. Porque ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O que é o ânimo? Ele está relacionado às nossas emoções, ao nosso sentimento. É a gente começar a olhar para uma situação de forma diferente, que a gente possa crescer em Deus na nossa alma, para que a gente possa combater todas as dificuldades. Daí ele termina, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então levanta a sua cabeça. Apesar das dificuldades, em nome de Jesus, não se deixe abater. Eu poderia pegar aqui outros. Lembrei de Pedro nessa tarde. Pedro, um homem sanguíneo, tomava decisão pelo impulso. E Pedro teve uma experiência muito grande em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, quando eles estavam no barco e Jesus veio andando sobre as águas. Daí, Jesus disse para Pedro, Pedro pergunta, eles com medo, achando que era alguma assombração, alguma coisa assim. Daí ele pergunta, quem é você que está vindo aí? Daí ele disse, Jesus, sou Jesus. Daí Jesus disse, então vem, eu posso ir? Se for você, me chama, permita que eu vá com você, Pedro disse. Daí Jesus disse, vem. Daí ele se lança, ele sai fora do barco e começa a andar pelas águas. A vida espiritual de Pedro e a confiança que ele tinha em Jesus, sendo o próprio Deus, era tamanha, que ele deu os primeiros passos andando sobre as águas. E às vezes eu vejo alguém dizendo assim, ele fraquejou na fé, um homem de pouca fé. Porque Jesus disse que ele era, mas, irmão, compara a fé de Pedro com a nossa fé. Ele andou sobre as águas. E você? Então pensa nisso. E ele se lança, ele anda. Mas houve um problema, ele não blindou a sua alma. Porque no momento em que ele estava vivendo isso, essa experiência de andar por cima das águas, ele começou muito mais a valorizar os problemas, as tempestades, e parou de olhar para o Senhor. A tempestade e tudo aquilo que estava acontecendo no mundo natural fez com que o foco dele fosse desviado do Senhor, porque ele não estava com o seu coração blindado. Quantas dificuldades que você tem passado e que tem impedido de você olhar para Jesus e talvez fraquejado na sua fé? Blinda seu coração, em nome de Jesus. Poderíamos falar de outros. E por último, eu queria falar de Davi. Porque Davi, por mais das experiências que ele viveu, e a gente poderia citar algumas, em que ele também deixa de cuidar do seu lado alma e fere a sua vida espiritual, eu queria dizer de uma experiência que ele viveu ainda menino, quando ele foi no campo da batalha. Quando ele foi aonde estava tendo a guerra com os filisteus, e ali tinha um gigante de mais de 3 metros de altura. Um exército inteiro ferido na alma, com medo, deixando que o medo pudesse tomar conta do coração deles, sabendo que eles eram e faziam parte do exército do Deus vivo. Um exército se acovardando há 40 dias diante de uma palavra de um gigante, de um homem, que tudo bem que ele tinha 3 metros de altura, mas era simplesmente um homem, um exército inteiro, e não era por um dia, era por 40 dias. Daí chega esse menino, temente ao Senhor, que foi simplesmente levar uma marmitinha de comida para os seus irmãos e para o chefe que cuidava dos seus irmãos. E quando ele chega lá, ele pergunta quem vai ganhar aquele que derrubar esse gigante. Deus começa já a crescer espiritualmente na vida dele, já preparando ele para um desafio gigante, que era derrubar aquele homem. E ele ouve aquela recompensa, o coração dele se incendeia, porque ele sabia que a recompensa fazia parte daquilo que já tinha acontecido na vida dele, porque ele já tinha sido ungido rei. Então era casar com a filha do rei. E ele entendeu o propósito, há um propósito de Deus nisso. E apesar de pequeno, franzino, ele resolve lutar contra o gigante. E ele tem um desafio muito grande nesse processo,
Porque quando ele disse que queria lutar com o gigante, vem o irmão dele, o irmão mais velho. E o irmão mais velho dele tenta desencorajar ele para que ele possa vencer. O irmão mais velho dele dá um choque de realidade olhando não na ótica de Deus, mas olhando na ótica de homem. E o irmão dele diz assim para ele: o que você está fazendo aqui? Para de falar essas coisas, você não tem condição nenhuma. Você tem que cuidar, tem que ficar cuidando daquelas poucas ovelhas que você cuida lá. Ele tenta de todas as formas minimizar aquilo que estava sendo incendiado no coração de Davi. Mas apesar de ouvir essas palavras do seu irmão, que era uma referência para ele também, fazendo parte da sua própria família, ele não se acovarda. Ele blinda o seu coração e ele continua no propósito de derrubar aquele gigante. Porque ele sabia que não era ele, mas seria Deus através dele. Em nome de Jesus, eu quero que na experiência de Davi nessa noite, é o que Deus tem falado no meu coração, que você possa pegar isso como uma experiência da sua vida. Talvez um monte de gente tenha dito para você, para querer de alguma forma tocar na tua alma, tocar na tua mente, tocar nos seus sentimentos, dizendo que você não vai dar certo ou que você não tem condição. Mas em nome de Jesus, que você possa blindar isso com o poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. E que se Deus quiser usar você, Ele vai usar, independente se você é pequeno, se você é grande. Porque o propósito de Deus, se você assim permitir e blindar sua mente, Ele vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sempre pensa, guarda isso no seu coração. Os problemas da nossa vida que nós vivemos, quando você tem sua mente blindada em Deus, nunca é para parar você. Na verdade é para te preparar para algo grande que o Senhor quer colocar nas tuas mãos. Nunca é para você desanimar. Nunca é para você jogar a toalha. Nunca é para você desistir. Pelo contrário, é para você avançar. Porque situações que você viveu, ou que você está vivendo, Deus ele é todo poderoso para livrar você disso. Mas se Ele permitiu, é porque Ele quer te ensinar algo. É porque Ele quer falar com você. É porque Ele quer de alguma forma tocar na sua vida para que você seja maior ainda do que você já é. Para que você possa aprender na experiência com Ele. Para que quando coisas maiores vierem, você está preparado para poder derrubar o gigante que tenta contra a sua vida. Em nome de Jesus. Na experiência de Davi, o que convenceu o rei de permitir que ele pudesse ir para a batalha, derrubar aquele gigante, era o currículo que ele tinha de dificuldade. Eram as lutas que ele tinha atravessado cuidando das suas poucas ovelhas. Aonde ele disse para o rei que ele já tinha matado um leão e tinha matado um urso. Ele já teve a experiência de lutar com um urso e com um leão, que não foi fácil. Mas ele não desistiu. E ele pegou essa experiência horrível que ele viveu no passado e trouxe no presente. E eu tenho certeza que naquele dia caiu uma ficha para Davi. Aquele dia eu fiquei murmurando, talvez porque Deus colocou esse leão, porque Deus colocou esse urso que eu tive, quase que eu perdi a minha vida. Mas naquele dia ele entendeu que o Senhor simplesmente estava preparando ele para que ele pudesse derrubar um gigante. E Deus, talvez a situação que você está vivendo hoje é para você aprender, para que você possa derrubar o gigante que tem de alguma forma tentado contra a sua vida. Em nome de Jesus, brinda seu coração, cuida do seu coração. Não deixa que nenhum ataque, nenhuma palavra, nada venha destruir aquilo que Deus já fez na sua vida. Cuida das suas emoções, em nome de Jesus. Não deixa que nada, nenhuma história de passado, nada que você viveu ou que você está vivendo agora atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, você já sabe o caminho, busca nele, se curva nele, busca respostas nele. Se tem algo que você não está entendendo e você está precisando de uma resposta, na Bíblia tem a direção, clama a Ele. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3, se curva diante dele e busca a resposta. Mas em nome de Jesus, não se curve diante do problema. Não permita que nada, em nome do Senhor Jesus, tire aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E se o diabo tem se levantado de alguma forma, tentando tocar nas suas emoções, tentando tocar na tua alma para destruir aquilo que Deus fez no seu espírito,
Agora, em nome do Senhor Jesus, nós cancelamos, em nome de Jesus, que permaneça somente aquilo que é do Senhor na sua vida. Que você possa estar com o seu coração blindado, repleto de alegria, repleto de paz, mesmo diante das adversidades. Que aonde o seu socorro é no Senhor, não é na força do seu braço. Aonde você toma posse das palavras descritas aqui, que servem para que a gente possa ser revestidos, para poder vencer todo o contra-ataque do diabo contra a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que Deus vai fazer imensamente mais na sua vida, amém? Quem recebe essa palavra, em nome de Jesus? Então fica de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em nome de Jesus. Salmo 91:7. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Você é vencedor em nome de Jesus. O inimigo pode até se levantar, mas ele levanta para cair. Cuidado, guarda o seu coração. Cuidado com as palavras que você ouve. Em nome de Jesus. A sua história, talvez marcada por fracasso, é só uma história do passado. O que o Senhor quer escrever hoje é uma história nova, em nome de Jesus. Se alguém te feriu no seu passado, libera perdão para ela e começa a viver um novo, em nome de Jesus. Que a sua alegria possa ser restaurada, porque o que o Senhor tem para você não é simplesmente uma vida, mas é uma vida em abundância. Jesus não veio simplesmente para te dar uma vida, não só para você sobreviver, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Blinda seu coração em nome do Senhor Jesus. Encha seu coração de gratidão, de amor. Chega em nome de Jesus, dá margem para o diabo. Não valoriza os seus problemas, não valoriza a situação que você está vivendo, porque se o diabo levanta, ele levanta para cair, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Chega de tristeza, chega de pranto. Chegou, acabou um novo ciclo. O Senhor quer escrever uma história nova para a sua vida. Ele quer escrever algo novo para você, em nome de Jesus. Eu, apesar de 10 anos de sofrimento, estou aqui escrevendo uma nova história, porque o Senhor cuidou de mim, Ele zelou por mim, e eu me esforcei para que eu pudesse deixar o passado para trás e começar a viver o novo. E assim o Senhor vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se alguém diz que você é pequena, porque ele não sabe, não conhece o tamanho do Deus que você serve, em nome de Jesus. Toda palavra que foi lançada sobre você, que você tem tido como uma verdade, mas é uma mentira de Satanás, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém disse que você não pode, e o Senhor está dizendo que você pode, que você possa ficar na palavra do Senhor, porque você vai presenciar o milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chegou o tempo da gente viver um novo estágio na nossa vida, zelando, cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa alma e das nossas emoções. Que você possa sair daqui fortalecido em nome do Senhor Jesus. Quando a tristeza chega, dobre o seu joelho e busca nele, porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai ministrar o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, por essa noite e pelo Teu cuidado todo especial que o Senhor tem tido conosco. Então, Pai, em nome de Jesus, essa palavra de hoje é um alerta para nós, para que nós possamos também cuidar das nossas emoções. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que traz um ano novo para a gente, porque a partir de hoje, Senhor, por mais que nós saibamos, nós trazemos um entendimento novo, que o Senhor está conosco diante de todas as situações da vida. Talvez por percas, porque talvez coisas não aconteceram como nós esperávamos, mas a nossa força não está naquilo que nós vivemos aqui, mas está no Senhor. Pai, que o Senhor possa nos revestir, Senhor, agora. Pai, em nome de Jesus, que a couraça da justiça possa estar sobre a nossa vida, blindando, zelando pelo nosso coração, ó Pai. E que em nome de Jesus, toda a experiência de vida, ó Pai, que nós vivemos no passado, que o Senhor possa trazer um significado novo para a gente,
como aconteceu com Davi, e que essa experiência do passado, ó Pai, possa ser aquilo que nos dá força no Senhor, para que nós possamos vencer os desafios da vida. Abençoa, Pai, cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece cada vida. Limpa, Senhor, agora em nome de Jesus, cada rosto, enxuga cada lágrima, ó Pai, porque eu creio pela fé que o tempo da tristeza, o tempo do luto se cessa nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que venha um tempo, ó Pai, de alegria, de paz, Senhor, de desafios. Vai vir problemas, vai, mas na força do Teu poder nós vamos conseguir vencer. Em nome de Jesus, com o nosso coração blindado e cuidado, zelado por nós, Senhor, revestido de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo. Cuida de nós, na nossa individualidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 Em nome de Jesus, saia daqui hoje lutando pela sua mente. Amém? Em nome de Jesus. E você não está sozinho nessa luta. O Senhor está com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus.